Tem pessoas cristãs ou religiosos que não conseguem distinguir a diferença entre lei moral de Deus e lei cerimonial de Moisés. Eu que distinguir que existem duas leis. Porque tem pessoas que pensam que a lei moral de Deus que foi dada para Moisés na Monte Sinai é lei de Moisés, e até hoje tem pessoas que chamam a lei de moral de Deus a lei de Moisés. Para modo, a essa lei é e que existe diferença. Enquanto que também tem outras pessoas que aceitam que existe lei moral de Deus e lei cerimonial de Moisés, mas só que esta mistura lei moral e lei cerimonial ali porque tem diferenças corretas. Agora, será que existe uma diferença entre as duas leis? Se existe diferença, qual é que a diferença entre essas? Afinal, lei que foi abolido na cruz? Sim, lei foi abolido na cruz ou anulado através do sacrifício de Cristo. Isso é verdade. Mas qual é que a lei que bolsa do papel dele que foi abolido na cruz? Devem deixar que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Se você assistir esse vídeo no nosso canal de YouTube, lembra que debaixo da descrição do vídeo pode encontrar com tudo versos bíblicos que nos apresenta durante esse estudo, assim para poder comparar com o próprio Bíblia na casa. Para modo a nós, do que crer que nós acredita na nós, mas assim não crer que nós acredita naquilo que está escrito na Palavra de Deus. No nosso canal Bíblia Aberto, a nós nunca está ali por opinião própria, ele não está para dar resposta dentro da Bíblia de acordo com a Palavra de Deus. O tema de estudo de hoje é diferença entre lei moral e lei cerimonial. Mas antes de não entrar no estudo de hoje, eu queria convidar-nos para nós assistir também o último vídeo de estudo que nos fazer sobre 4 tipos de lei na Bíblia, assim para poder entender melhor o estudo de hoje. Apóstolo Paulo fala que Cristo é o fim de lei, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, apóstolo Paulo também fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas só que esse mesmo apóstolo Paulo que fala que lei dura até Cristo e que as lei é uma lei de maldição, a ele também fazia uma pergunta e ele mesmo respondeu. Ele falou o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos, ou seja, demonstra ou indica a lei. E ainda, esse mesmo apóstolo Paulo continua a falar: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Apóstolo Paulo lhe deixando a cabeça confundido. Não é que as leis de maldição que dura até Cristo agora pode ser santa, justo e bom, e que as leis agora que pode ser anulado, e que o próprio apóstolo Paulo agora ele tem prazer nas leis de Deus. Como é que é possível? Será que o apóstolo Paulo está contradizer essa cabeça? Claro que não. Ali claramente do pode olhar que Paulo está para pé de 2 leis diferentes. Pergunta certo que nós devemos perguntar ao apóstolo Paulo é o seguinte: não, apóstolo Paulo, qual é que lei que dura até Cristo, que é uma lei de maldição, e qual é que lei que é santo, justo e bom, que deve ser anulado, que bom mesmo, apóstolo Paulo, que tem prazer nessa lei, mostrando as diferenças. Jesus também, num certo momento, estava junto com os fariseus, que era responsável da igreja, e ele papia para eles e faz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, como João Batista que existia mais, então que tinha mais lei, tudo já foi anulado. Mas só que mesmo Jesus, no outro momento, disse aos discípulos o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, ou seja, anular ou cancelar, mas vim para cumprir. Jesus Cristo também te deixando com a cabeça confundida. Como é que lei dura até João Batista e que tudo foi anulado, já que tem mais leis, enquanto que depois Jesus falou que a ele mesmo Jesus, a ele que bem abolir lei, mas assim ele bem cumprir lei, se lei durava até João Batista. Será que Jesus está a contradizer a sua própria cabeça?
Claro que não. Palavra de Deus, a ela é que tem contradição. Ali do por hoje, claramente que Jesus também está tapapiaba de duas leis diferentes, sim, apóstolo Paulo. Pergunta certo, que nós devemos perguntar a Jesus Cristo é o seguinte: Senhor Jesus Cristo, qual é que é a lei que deu até João Batista e qual é a lei que não cabem abolir, mas não bem cumprir? Não mostrar a diferença entre as duas leis. Se tu admitir que a Bíblia só te apresenta uma lei e tu coloca tudo dentro de um saco, sem nenhuma distinção entre elas, é a mesma coisa que nós está vendo que a Bíblia a ela é um livro cheio de contradição. E é por isso que existe um princípio ou uma regra para estudar a Bíblia Sagrada. E essa regra, a ela está no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10, que está falando o seguinte: porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quando que nós estudamos um tema na Bíblia, nós devemos estudar vários textos sobre o mesmo assunto na Bíblia completa, tanto no Novo Testamento e no Velho Testamento, quando poder chegar a uma conclusão completa de assunto. Nunca deve ler um texto isolado de outro texto. É um perigo pegar um texto fora de contexto e fazer disso um pretexto para modo isso destruir todo o sentido de estudo. A partir de assim, nós também estudamos vários textos bíblicos, um para um, no Novo Testamento e no Velho Testamento, e nós estamos usando regras de Isaías 28:10, que a fim para poder entender o tema de hoje. Mas antes de estudar todos os versos bíblicos, não tem que entender que a palavra lei na Bíblia, na grande maioria de vezes, a ela está referir para a Torá, que são 5 primeiros livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são chamados de livro Pentateucos, que são escritos para Moisés. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, quando que Jesus fala: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, ali Jesus estava a falar que ele acabou de anular escritos de Moisés. E no capítulo 18, Jesus continua a falar: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma gota, nem um tiro jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Deus a ele que autoriza a tranada de lei de Moisés, porque próprio Jesus cumpriu lei de cerimonial. Jesus foi circuncidado depois de 8 dias de nascimento. Também dentro das leis cerimonial tinha uma lei de sacrifício de cordeiro, e que próprio Jesus era o próprio cordeiro que também serve sacrificado. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, está falando que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nela. Em outras palavras, Jesus estava a falar para fariseus, que era responsável na igreja na altura, que lei cerimonial durava até João Batista, e que a mensagem que João Batista te pregava, que ele te falava ao povo, preparava, mas ele se te prepara um caminho de Senhor, e que esse Senhor era um cordeiro que também trava pecado de mundo, e que essa mensagem que precisava mais de ser pregado para o povo. Porque isso já foi profetizado e estava cumprido brevemente com a própria morte de próprio Jesus Cristo, que é verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio morrer para a humanidade. E próprio João Batista, antes de ele batizar Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ler com atenção Lucas capítulo 16, versículos 16 e 17, do poder olhar as duas diferenças de leis. No livro de Lucas capítulo 16, Jesus estava tapapeava de lei cerimonial que durava até a morte de próprio Jesus na cruz, enquanto que no Lucas capítulo 16, versículo 17, Jesus fala: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um fio da lei. Ali Jesus está tapapeava de lei cerimonial que durava até João, mas assim de lei moral. Agora, se Jesus cumprir lei cerimonial, será que nós temos que guardar 613 mandamentos de Moisés? Claro que nós nunca devemos guardar leis de cerimônias. Maior confusão é que quando que Jesus fala que lei de Moisés que foi abolido, é para modo, na realidade, lei de Moisés que foi abolido de verdade. O que está acontecendo? Tem que entender que lei na Bíblia ela tem aspectos diferentes ou desiguais. Por exemplo, na toda lei de Torá ou lei de Moisés, tem leis de aspecto de ordem moral, tem leis de aspecto de ordem cerimonial e leis de aspecto de ordem civil. Tu tem que saber diferenciar as leis e, inclusive, reforçar ainda aviso para que aquele último vídeo que não fazer sobre tipos de leis, procura no nosso canal Bíblia Aberto na YouTube para poder
poder entender melhor a diferença entre leis na Bíblia. Leis de Moisés, no aspecto de ordem civil e ordem cerimonial, a essas têm uma certa duração e a própria Bíblia mostra isso. Agora, já no aspecto de lei de Moisés, que tem a ver com moralidade, esses aspectos são eternos porque ele constitui em princípios. Sempre que um mandamento é dado de uma forma universal, ou seja, é dado para todas as pessoas, essa lei é um princípio. E como a ele constitui não princípio, então essa lei a ele é eterno e imutável. Agora, quando que uma orientação ou mandamento é dado a nível local, pode ser um mandamento civil ou cerimonial, por exemplo, essa lei pode variar de acordo com o tempo e época. Por exemplo, guarda de sábado, a ele é um mandamento de ordem moral. Mas, para modo que guarda de sábado é um mandamento de ordem moral. Para modo, a ele foi dado na Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, e sábado foi dado e santificado antes de existir pecado. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 27, Jesus fala: o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, sábado foi feito por causa do ser humano, e uma vez que ele foi dado para ser humano, essa lei é de aplicação universal. E essa lei se torna um princípio. Já na lei de circuncisão, essa lei foi dada a partir de Abraão como um sinal de que a pessoa está fazendo parte de aliança. Mas hoje, esse sinal de aliança é através de batismo de imersão. Se nós bem lermos o que aconteceu no Concílio de Jerusalém, que está no livro de Atos, capítulo 15, então hoje aqui é capaz exigido circuncisão de pessoas para fazer parte de aliança. Circuncisão, a ele é um mandamento de ordem local e, nesse caso, a ele é uma ordem de lei cerimonial e não civil. Lei moral, a ele é dado de forma universal. E lei civil e cerimonial é dado para uma civilização específica. 4 primeiros mandamentos estão ensinando como é que nós devemos amar Deus, e que os últimos 6 mandamentos estão ensinando como é que nós devemos amar nosso próximo. Lei moral ou lei de 10 mandamentos, a ela é evidência que nós é pecador e que nós não precisamos continuamente de um Salvador. Porque função de lei cerimonial era para travar o pecado do povo, e isso Jesus fazia na cruz. E enquanto que a função de lei moral, a ela mostra pecado do povo. Tudo aquilo que está relacionado para moralidade ou estilo de vida para a pessoa a fim de ser salvo é válido para toda a época, para modo ela está constituir em princípios. Princípios são dados de uma ordem universalmente para tudo pessoas, e princípios a eles imutáveis, e isso se aplica para pessoas de todas as épocas. Agora, já que normas culturais ou leis culturais a ele é que está constituindo princípios para modo a ele que foi dado para tudo pessoas de todo o mundo. Portanto, as normas culturais podem mudar ou variar de acordo com o tempo. Evidentemente, tem várias leis de ordem ritual, cerimonial, civil, que está a ser aplicado mais nos nossos dias. Para modo a esse que está a constituir princípios universais. Mas tem outros que obviamente, sim, isso se aplica para o nosso tempo. Agora, do bem hoje, do bem compara algumas diferenças entre leis cerimoniais e leis morais. A primeira diferença que eu pode hoje é que lei moral ou lei de 10 mandamentos é chamado de lei de Deus. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. E enquanto que na lei cerimonial, ela é chamado de lei de Moisés. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que o trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado. A segunda diferença é que lei moral ou lei de 10 mandamentos foi escrito para o próprio dedo de Deus. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. E enquanto que lei cerimonial foi escrito para Moisés, e Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes. Terceira diferença é que a lei de Deus foi escrito para Deus e foi dado para Moisés. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho escritas por dedo de Deus. E enquanto que a lei cerimonial
foi escrito para Moisés e ele foi dado para sacerdote. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes. Quarta diferença. Lei moral foi escrito na 2 tábuas de pedra. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra. E enquanto que a lei cerimonial foi escrito num livro. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei. Quinta diferença. Lei moral, depois de ser escrito para o próprio dedo de Deus, para o segundo vez, na tábua de pedra, ele foi entregado para Moisés e essa lei foi guardado dentro da Arca de Aliança. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da Assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. E enquanto que lei cerimonial, que é a lei de Moisés, depois que ele foi escrito para Moisés num livro, a ele foi entregado para sacerdote, para ser colocado fora de Arca de Aliança. Deu ordem aos levitas que levaram a Arca de Aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-se-o ao lado da Arca de Aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Sexto diferença. Lei moral ou lei de 10 mandamentos é uma lei perfeita e fiel. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Enquanto que a lei cerimonial, a ela é perfeita. Pois a lei nenhuma coisa a aperfeiçoou e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Sexta diferença. Lei moral ou 10 mandamentos é uma lei eterna. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma gota ou um tiro jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E enquanto que a lei cerimonial, a ela é eterna. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Sétima diferença é que lei moral ou 10 mandamentos, a ela é uma lei santo, justo e boa. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E enquanto que a lei cerimonial, a ela era apenas sombra de bens futuros, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Oitava diferença é que lei moral ou 10 mandamentos, a ele que pode ser mudado. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro da lei. E enquanto que lei cerimonial, a ele é uma lei constantemente mudado, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Nona diferença é que lei moral ou 10 mandamentos é ele que foi abolido. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Enquanto que a lei cerimonial, Cristo aboliu na cruz. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E décima diferença é que lei moral dá prazer, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, enquanto que a lei cerimonial ela é contra nós, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Qual é que é o compromisso de fé? De acordo com a Bíblia, a bom acredita que existe diferença entre lei moral e lei cerimonial? Será que bom acredita que lei moral é lei dos mandamentos que deve ser obedecido? Será que bom a partir de hoje vou querer obedecer 10 mandamentos de Deus? Você acredita ou não? Verdade é verdade.